Celina Valença percebeu que o casamento havia terminado antes mesmo de o quarteto concluir a primeira música da recepção. Do centro do salão envidraçado, ela observou Dante Avelar atravessar a pista sem olhar para a mulher com quem acabara de trocar votos. Ele caminhou diretamente até Mirella Saldanha. Inclinou-se para ouvir alguma coisa e deixou a mão repousar na cintura dela por tempo demais. Ao redor, centenas de convidados erguiam taças sob os lustres dourados, fingindo não notar aquilo que todos já haviam compreendido. O vestido de Celina fora desenhado para transmitir leveza, mas naquele instante parecia uma armadura de seda presa aos seus ombros. Ela manteve o queixo erguido, embora sentisse o sangue pulsar junto à têmpora. Durante meses, atribuíra a frieza de Dante à pressão causada pela crise no Grupo Valença. Ele alegava reuniões intermináveis, viagens urgentes e noites gastas diante de planilhas. Agora ela entendia que aquelas ausências não escondiam apenas uma traição. Escondiam a certeza arrogante de que ela jamais teria coragem de enfrentá-lo. Salomé Furtado acompanhava a cena de uma mesa próxima, os cabelos prateados presos em um coque impecável. Advogada da família havia 4 décadas. Ela reconhecia o silêncio perigoso de Celina. Não era o silêncio de uma mulher paralisada, mas o de alguém reunindo fatos antes de tomar uma decisão. Leônidas Bragança, convidado por respeito ao falecido fundador da empresa, também desviou os olhos para Dante. O antigo auditor conhecia bem o sorriso do executivo. Era o mesmo sorriso que Dante exibia quando acreditava ter eliminado qualquer possibilidade de oposição. Mirella usava um vestido vermelho que chamava atenção em meio aos tons claros escolhidos para a cerimônia. Como diretora de comunicação, ela justificara a proximidade com Dante dizendo que precisava coordenar entrevistas, fotografias e discursos. Contudo, naquela noite, seus dedos passeavam pela lapela dele com uma familiaridade impossível de disfarçar. Mirella sabia que Celina a observava e, em vez de se afastar, ergueu o rosto com um sorriso contido. Não queria apenas o marido de outra mulher. Queria que a esposa soubesse que já havia sido substituída. Celina atravessou o salão devagar, sem apertar o passo e sem desviar dos convidados que tentavam cumprimentá-la. Cada passo parecia dividir sua vida em 2 partes. Na primeira, existia a mulher que suportara humilhações em nome da estabilidade da empresa e da memória do pai. Na segunda, surgia alguém que não aceitaria mais ser tratada como um enfeite útil. Quando chegou diante dos dois, Dante continuou segurando Mirella, como se desejasse obrigá-la a reconhecer uma realidade que ele vinha construindo escondido havia muito tempo. Mirella, a área reservada aos familiares está do outro lado, disse Celina, com uma calma que fez alguns convidados próximos interromperem as conversas. Sua equipe precisa verificar a entrada da imprensa. Houve fotógrafos tentando acessar o jardim sem autorização. Mirella inclinou a cabeça, fingindo surpresa, mas não se moveu. Dante soltou uma risada curta e apertou a cintura dela. Celina não levantou a voz. Apenas sustentou o olhar do marido, esperando que ele escolhesse entre preservar uma aparência mínima ou destruir tudo diante das testemunhas. Dante escolheu a destruição porque acreditava controlar as consequências. Durante anos, interpretara a serenidade de Celina como submissão. Pensava que a filha do fundador não possuía ambição, pois nunca disputara publicamente o comando. Ignorava que ela fora responsável pelas negociações que salvaram 3 subsidiárias, renegociaram dívidas e impediram demissões em massa. Ele recebera os aplausos porque Celina preferira trabalhar longe dos holofotes. Na cabeça de Dante, porém, o crédito roubado havia se transformado em prova de que era superior à mulher que sustentava sua ascensão. Mirella não vai a lugar algum, declarou ele. Sua voz alcançou as primeiras fileiras de mesas. Esta festa também existe graças ao trabalho dela. Talvez você devesse agradecer em vez de agir como uma herdeira insegura. O rosto de Mirella iluminou-se com uma satisfação cruel. Alguns convidados abaixaram os olhos para os pratos, enquanto outros ergueram discretamente os celulares. Celina percebeu o movimento, mas não tentou impedir. Sabia que a vergonha crescia quando era escondida. Exposta às luzes, ela podia se transformar em testemunho. Não estou discutindo o trabalho dela, respondeu Celina. Estou estabelecendo um limite dentro da minha cerimônia.
Dante soltou Mirella por um instante, apenas para envolver os ombros dela diante de todos. O gesto foi lento, deliberado e insolente. Depois beijou sua testa, como um homem que apresenta a verdadeira companheira. Um murmúrio atravessou o salão. A mãe de Mirella sorriu de uma mesa distante, enquanto dois diretores ligados a Dante trocaram olhares divertidos. Eles esperavam lágrimas, gritos ou alguma cena que permitisse chamar Celina de desequilibrada. Celina sentiu uma dor funda, mas recusou-se a transformá-la em espetáculo para satisfazer os homens que já haviam apostado em sua queda. O que mais a feriu não foi o abraço. Foi reconhecer nas expressões ao redor que a traição deixara de ser segredo muito antes daquela noite. Pessoas que apertaram sua mão durante a cerimônia sabiam de tudo. Pessoas que elogiaram sua elegância haviam assistido, em silêncio, à construção daquela humilhação. A descoberta queimou mais do que o desprezo de Dante, porque revelava a extensão da rede que o protegia. «Então vamos parar de fingir», disse Dante. Ele puxou Mirella para mais perto e encarou as câmeras. «Celina sempre foi minha esposa apenas nos documentos. Nosso casamento serviu para consolidar a empresa e tranquilizar investidores. A mulher que esteve ao meu lado nos últimos anos foi Mirella. Um garçom deixou cair uma bandeja, e o ruído de cristais quebrados pareceu marcar o fim da cerimônia. Salomé se levantou imediatamente. Leônidas permaneceu imóvel, mas seus olhos endureceram ao perceber que Dante planejara aquela declaração. Mirella pousou a cabeça no ombro dele, representando uma ternura que aprendera a exibir diante das câmeras. Contudo, por trás do sorriso, sentiu um primeiro sinal de inquietação. Dante prometera anunciar a separação depois da festa, longe dos acionistas e da imprensa. Ao transformar a recepção em palco, ele estava agindo movido pelo orgulho, não por estratégia. Mirella conhecia seus impulsos e sabia que, quando humilhado, ele preferia incendiar uma sala a admitir um erro. Ainda assim, acreditou que o poder dele seria suficiente para conter qualquer dano. Você acabou de afirmar publicamente que celebrou um casamento por interesse empresarial, observou Celina. Também confirmou que manteve um relacionamento oculto com uma funcionária subordinada à sua autoridade. Dante sorriu com desprezo. Ele não compreendia por que a esposa parecia menos abatida a cada palavra. Celina não discutia como uma mulher traída. Formulava frases com a precisão de quem registrava uma confissão. Perto do palco, um cinegrafista contratado para transmitir a festa recebeu um sinal discreto de Salomé e manteve o equipamento voltado para o casal. Não tente me ameaçar com formalidades, respondeu Dante. Amanhã continuarei presidindo o grupo, enquanto você voltará para suas salas silenciosas e seus relatórios que ninguém lê. Celina percebeu que aquela frase continha anos de ressentimento. Dante sempre odiara os relatórios, porque eram o único lugar onde sua autoridade não conseguia alterar os números. Ela dera a ele inúmeras oportunidades para corrigir decisões imprudentes, mas ele tratara cada advertência como afronta. Agora, diante de todos, revelava o desprezo pela mulher cuja competência mantivera sua imagem intacta. Celina retirou do pulso uma pequena chave de cristal presa à pulseira. Era o símbolo cerimonial entregue a cada presidente do Conselho de Proteção Patrimonial da família Valença. Dante a reconheceu, mas julgou que se tratava apenas de uma tradição antiga. Durante a preparação do casamento, ele assinara dezenas de documentos sem lê-los, convencido de que nenhum advogado ousaria limitar seus poderes. Celina recordou o momento em que perguntara se ele desejava revisar as cláusulas. Dante rira, dizendo que contratos eram instrumentos para pessoas que não confiavam na própria autoridade. O controle do grupo não pertence a quem ocupa a maior sala, disse ela. Pertence a quem cumpre os deveres de preservação definidos pelos acionistas. Dante soltou Mirella e avançou um passo. A menção ao controle atingiu o centro de sua vaidade. Ele passara a noite imaginando Celina fugindo da festa, permitindo que ele apresentasse Mirella como companheira e assumisse a narrativa pública. Não previra que a esposa transformaria a traição em uma questão de governança. Também não sabia que Salomé havia preparado mecanismos específicos para proteger o patrimônio. Você não tem autoridade para me dar lições, afirmou ele, aproximando o rosto do dela. Tudo o que existe aqui funciona porque eu permito. Celina não recuou. O perfume dele,
antes familiar, pareceu-lhe estranho e excessivamente doce. Ela notou uma mancha do batom de Mirella junto à gola e sentiu a última sombra de esperança desaparecer. Não havia mais casamento a salvar. Restava impedir que Dante levasse consigo a empresa, os empregos e o legado construído por pessoas que jamais conheceriam o luxo daquela recepção. Então permita que todos vejam os documentos, respondeu Celina. Amanhã, abriremos as contas, os contratos e as transferências aprovadas durante sua gestão. Pela primeira vez, o rosto de Dante perdeu parte da cor. A reação durou apenas um segundo, mas Leônidas percebeu. Mirella também. Ela conhecia algumas despesas ocultas, embora Dante garantisse que eram impossíveis de rastrear. A palavra transferências acendeu em sua memória nomes de empresas criadas por conhecidos, pagamentos divididos e notas fiscais produzidas para serviços que nunca foram executados. Dante segurou o braço de Celina com força. Vários convidados se levantaram, mas ela fez um gesto mínimo para que ninguém interviesse. Queria que as câmeras registrassem a escolha dele sem interrupções. Você vai encerrar essa encenação agora, ordenou. Celina olhou para os dedos pressionando sua pele e depois voltou os olhos ao rosto dele. Solte meu braço, disse. A firmeza de sua voz pareceu provocá-lo ainda mais. Dante precisava recuperar o domínio diante da plateia, e sua arrogância não lhe permitia reconhecer que já o havia perdido. Quando Celina tentou afastar a mão dele, Dante a atingiu no rosto. O som do tapa atravessou o salão com uma nitidez brutal. A cabeça dela virou para o lado, e um grampo se desprendeu dos cabelos, caindo sobre o piso claro. Por alguns segundos ninguém respirou. Mirella abriu os lábios, surpresa não pela violência, mas pela quantidade de câmeras apontadas para o agressor. Salomé avançou, porém Celina ergueu a mão. Ela precisava de um instante para conter a vertigem e compreender que o medo havia finalmente desaparecido. A face de Celina ardia, mas seus olhos permaneceram secos. Ela endireitou os ombros e encarou Dante. Ele esperava vê-la quebrada. Em vez disso, encontrou uma serenidade que o perturbou mais do que qualquer grito. Alguns convidados começaram a murmurar exigindo segurança. Outros se afastaram dele como se a proximidade pudesse comprometê-los. Os diretores que antes sorriam agora consultavam os celulares. A agressão mudara o cálculo de todos. Dante percebeu tarde demais que a humilhação planejada para destruir a esposa acabara de expor sua própria incapacidade de controle. Celina retirou a aliança devagar. O anel deslizou por seu dedo e permaneceu na palma aberta, refletindo as luzes do salão. Ela o colocou sobre uma mesa, ao lado de uma taça intacta. Este casamento termina aqui, declarou. E sua autoridade sobre o grupo também. Dante riu, mas a risada saiu curta e tensa. Você não pode me afastar por causa de uma discussão doméstica. Salomé se aproximou, trazendo uma pasta estreita que mantivera sob a cadeira durante toda a cerimônia. Seu olhar não demonstrava surpresa, apenas confirmação. Não se trata de uma discussão doméstica, disse a advogada. A agressão pública contra uma integrante do conselho familiar, somada à confissão de conflito de interesses com uma subordinada, ativa a cláusula de proteção emergencial assinada pelo senhor há 63 dias. Dante olhou para a pasta como se ela contivesse uma fraude. Salomé retirou uma cópia do acordo e mostrou a assinatura dele. O executivo reconheceu o traço largo que usava quando queria encerrar rapidamente uma reunião. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou uma resposta imediata. A cláusula determinava a suspensão automática de qualquer dirigente acusado de violência, fraude patrimonial ou uso da função para benefício de uma relação íntima não declarada. O mecanismo fora criado anos antes pelo pai de Celina, depois que um antigo sócio quase arruinara a empresa ao favorecer parentes. Dante acreditara que o acordo matrimonial lhe entregaria mais poder, quando, na verdade, também o submetera às regras de integridade do grupo. Salomé informou que a notificação eletrônica já havia sido enviada aos bancos, auditores, conselheiros e órgãos de fiscalização. Isso não vale nada, disse Dante, embora sua voz revelasse o contrário. Eu controlo a diretoria. Celina tocou de leve a face avermelhada e respondeu sem desviar os olhos. Você controlava pessoas que acreditavam que eu jamais reagiria. Agora elas precisarão escolher entre proteger você e responder pelos seus atos. Mirella afastou-se alguns centímetros.
movimento pequeno que Dante percebeu. Ele segurou a mão dela, mas Mirella não correspondeu. O primeiro rachado em sua aliança surgia antes mesmo de deixarem o salão. Leônidas aproximou-se de Celina e perguntou se ela precisava de atendimento. Ela agradeceu, mas recusou naquele momento. Queria sair andando, não carregada como vítima. Antes de partir, dirigiu-se ao cinegrafista. Preserve todas as gravações e entregue cópias à doutora Salomé. Nenhum trecho deve ser editado. O profissional assentiu. Dante tentou ordenar que desligassem os equipamentos, porém ninguém o obedeceu. A autoridade que ele considerava natural dependia, afinal, da disposição alheia para aceitá-la. Bastara uma noite para que essa disposição começasse a desaparecer. Celina atravessou o salão entre mesas silenciosas. Alguns convidados tentaram pedir desculpas por não terem interferido antes, mas ela não parou. Não desejava consolo de pessoas que haviam assistido à traição como entretenimento. Salomé caminhava ao seu lado, enquanto Leônidas seguia alguns passos atrás. Do lado de fora, o vento do oceano afastou o calor preso em seu rosto. A noite era escura, e as ondas quebravam contra as pedras abaixo da propriedade. Celina respirou profundamente, sentindo a dor assumir uma forma mais nítida e suportável. Você sabia que ele faria isso, disse ela a Salomé. Sem acusação, apenas cansaço. A advogada negou com a cabeça. Eu sabia que ele tentaria humilhá-la. Não imaginei que chegaria à agressão. Celina fechou os olhos por um instante. Salomé explicou que o comportamento de Dante vinha sendo monitorado havia semanas, depois que movimentações incomuns apareceram em empresas fornecedoras. Faltava um fundamento legal para suspender seus poderes sem alertá-lo. Ele próprio acabara de oferecer esse fundamento diante de centenas de testemunhas. No interior do salão, Dante tomou o telefone de um assessor e ligou para o diretor financeiro. Exigiu acesso imediato às contas e ordenou transferências para uma reserva particular. A resposta do outro lado o fez empalidecer. Todos os perfis administrativos haviam sido suspensos. Mirella perguntou o que estava acontecendo, mas ele a empurrou para longe e tentou outra ligação. Um banco, depois outro, confirmou a mesma informação. As linhas de crédito estavam congeladas. As assinaturas sob revisão e qualquer movimentação dependeria da aprovação do Conselho de Emergência presidido por Celina. Diante da escadaria, o telefone de Salomé vibrou. Ela leu a mensagem e entregou a tela a Celina. A suspensão fora confirmada por todas as instituições responsáveis. Celina não sorriu. Não havia triunfo naquilo. Apenas a consciência de que uma porta se fechara e outra, muito mais perigosa, acabava de se abrir. Dante perdera o acesso imediato ao poder, mas ainda possuía aliados, segredos e a ferocidade de quem jamais aprendera a aceitar limites. Ela sabia que a próxima batalha não aconteceria diante de convidados, e sim dentro dos arquivos da empresa. O carro aguardava junto ao jardim iluminado. Antes de entrar, Celina olhou uma última vez para a mansão, onde planejara começar uma nova vida. Pelas paredes de vidro, viu Dante cercado por assessores, enquanto Mirella permanecia isolada perto do palco. A imagem não despertou ciúme. Parecia apenas o retrato de uma aliança construída sobre medo e conveniência. Celina tocou a face dolorida e compreendeu que aquele golpe, destinado a reduzi-la ao silêncio, havia rompido a última corrente que a prendia à proteção da reputação dele. Quando o veículo deixou a propriedade, Dante recebeu a notificação formal em seu próprio telefone. Suspensão imediata, auditoria extraordinária e preservação obrigatória de documentos. Ele leu as palavras 2 vezes antes de lançar o aparelho contra a parede. Ao redor, ninguém ousou se aproximar. Pela primeira vez desde que entrara no Grupo Valença, ele não podia ordenar, comprar ou ameaçar uma solução imediata. Do banco traseiro do carro, Celina observava as luzes da festa desaparecerem. Não sabia ainda quantas verdades encontraria, mas estava pronta para abrir cada porta. Quando Celina chegou ao edifício central do Grupo Valença na manhã seguinte, a notícia de sua humilhação já havia atravessado o país. Vídeos do tapa circulavam em redes sociais, programas de televisão e portais financeiros, acompanhados por comentários que transformavam sua dor em entretenimento. Ela entrou pela garagem reservada, usando um conjunto azul escuro e os cabelos presos, sem tentar esconder a marca avermelhada no rosto. Salomé caminhava ao seu lado,
enquanto 2 funcionários da segurança patrimonial garantiam que nenhuma ordem externa alterasse os registros da empresa. No último andar, Dante ocupava a sala da presidência apesar da suspensão formal. Chegara antes do amanhecer, acompanhado por Mirella e por 3 diretores que dependiam dele para manter contratos lucrativos. Ordenara que os funcionários tratassem a decisão do conselho como uma medida provisória sem validade. Quando seu cartão deixou de abrir os arquivos protegidos, ele chutou a porta do setor jurídico e ameaçou demitir o responsável. Ninguém se moveu. Pela primeira vez, suas ameaças pareciam ecos de uma autoridade que já não possuía sustentação concreta. Mirella passara a madrugada preparando uma estratégia para desviar a atenção da agressão. Em vez de negar as imagens, pretendia apresentar Celina como uma mulher instável que provocara Dante por ciúme e ameaçara destruir a empresa. Ela reuniu fotografias antigas, mensagens retiradas de contexto e depoimentos de funcionários dispostos a repetir frases vagas sobre mudanças de humor. A narrativa precisava ser lançada antes que Celina falasse. Mirella acreditava que o público perdoava homens poderosos quando podia culpar uma esposa silenciosa por não compreender as pressões de um casamento difícil. Vamos dizer que ela vinha apresentando sinais de esgotamento emocional, explicou Mirella, espalhando documentos sobre a mesa. Você lamenta o ocorrido, afirma que tentou contê-la e anuncia afastamento temporário para preservar a companhia. Dante percorreu as páginas sem atenção. O pedido para demonstrar arrependimento o irritava mais do que a possibilidade de perder o cargo. Ele desejava atacar, não recuar. Não vou pedir desculpas por uma reação, respondeu. Quero que publiquem que Celina tentou chantagear a presidência usando problemas conjugais. Mirella percebeu que ele não buscava uma solução, mas uma vingança imediata. Ainda assim, ajustou o plano. Preparou uma declaração acusando Celina de manipular cláusulas familiares para realizar um golpe administrativo. Também sugeriu que Leônidas Bragança seria amante da herdeira e verdadeiro responsável pela suspensão. Dante aprovou essa parte com um sorriso frio. Conhecia a reputação íntegra do antigo auditor e sabia que uma suspeita moral, mesmo falsa, poderia contaminá-la. Para ele, destruir a imagem de Celina parecia mais importante do que impedir a auditoria que se aproximava. Celina entrou na sala do conselho pouco antes das 8 horas. 12 cadeiras cercavam uma mesa de madeira escura, mas apenas 5 conselheiros haviam comparecido pessoalmente. Os demais participariam por transmissão protegida, alegando medo de exposição. Ela reconheceu a covardia por trás das desculpas, porém não demonstrou irritação. Colocou diante de cada lugar uma pasta com a cláusula emergencial, o registro da agressão e os indícios preliminares de conflito de interesses. Não pretendia pedir compaixão. Precisava transformar um escândalo pessoal em uma decisão institucional incontestável. Não solicito que julguem meu casamento, começou Celina, mantendo a voz firme. Solicito que protejam uma empresa submetida a riscos que o presidente suspenso tentou ocultar. Um conselheiro ligado a Dante perguntou se a investigação não seria motivada por vingança. Celina abriu o primeiro relatório e projetou na parede uma sequência de pagamentos realizados a fornecedores sem histórico operacional. Estes valores foram identificados há 3 semanas, antes da cerimônia. A agressão não criou as suspeitas. Apenas ativou o mecanismo que nos permite examiná-las sem interferência. O silêncio seguinte não era de solidariedade, mas de cálculo. Alguns conselheiros haviam tolerado os excessos de Dante porque os lucros aparentes continuavam crescendo. Se os números fossem falsos, todos poderiam ser responsabilizados por omissão. Salomé apresentou a resolução de formação do Comitê Extraordinário, atribuindo a Celina poderes para preservar arquivos, convocar auditores e suspender contratos suspeitos. 2 membros tentaram adiar a votação, mas a transmissão das imagens da festa tornara impossível parecer complacente. A resolução foi aprovada por 8 votos, com 3 abstenções e apenas um voto contrário. Enquanto a ata era assinada, os portais de notícias publicaram a primeira declaração preparada por Mirella. O texto afirmava que Celina sofria de exaustão, ciúme obsessivo e episódios de comportamento imprevisível. Dante se apresentava como marido preocupado, embora não negasse o tapa.
A assessoria ainda sugeria que a herdeira havia usado a cerimônia para encenar uma tomada de poder. Salomé mostrou a matéria a Celina, esperando uma reação. Ela leu até o fim, desligou a tela e pediu que todas as acusações fossem preservadas como prova de retaliação institucional. Não vamos responder agora, decidiu Celina. Cada mentira publicada por eles será comparada aos documentos no momento adequado. Salomé concordou, embora soubesse que o silêncio teria um preço. A opinião pública poderia confundir serenidade com fraqueza. Celina, porém, compreendia que Dante precisava acreditar na eficácia de sua campanha. Se pensasse estar vencendo, continuaria agindo sem cautela. Ela não desejava apenas afastá-lo. Precisava identificar quem assinava contratos, quem movimentava recursos e quem fornecia cobertura interna para uma estrutura que parecia maior do que uma infidelidade. A primeira medida do comitê foi convocar Leônidas. Ele entrou na sala carregando uma mala antiga e uma expressão que misturava prudência com determinação. 2 anos antes, fora afastado depois de se recusar a aprovar um relatório financeiro alterado. Dante afirmara que o auditor tinha dificuldades de adaptação e criava obstáculos ao crescimento. Leônidas nunca contestara publicamente a demissão, pois guardara cópias legais de comunicações que poderiam demonstrar a origem do conflito. Celina o convidou a sentar e explicou que precisava de independência, não de lealdade pessoal. Se eu encontrar erros cometidos por você, eles também entrarão no relatório, avisou Leônidas. Celina sustentou o olhar dele e respondeu sem hesitação. É exatamente por isso que o chamei. O auditor percebeu que ela não buscava uma investigação decorativa. Abriu a mala e retirou 3 cadernos com registros de datas, reuniões e ordens recebidas durante seu último ano na empresa. Entre as anotações apareciam pagamentos fracionados, alterações em contratos portuários e a recorrência de um nome que não figurava entre os fornecedores oficiais. O nome era Horizonte Claro Consultoria, uma empresa registrada numa cidade distante e administrada formalmente por um homem de 74 anos. Segundo os dados públicos, a consultoria prestava serviços de planejamento logístico. Entretanto, não possuía funcionários, escritório conhecido ou experiência no setor. Mesmo assim, recebera valores elevados do Grupo Valença durante 28 meses. Leônidas explicara a Dante que os pagamentos deveriam ser bloqueados até comprovação dos serviços. Na semana seguinte, fora retirado da auditoria e acusado de hostilidade contra parceiros estratégicos da presidência. Celina solicitou acesso aos contratos relacionados a Horizonte Claro, mas o sistema registrava que parte dos arquivos havia sido apagada durante a madrugada. A tentativa de eliminação, realizada depois da suspensão de Dante, transformava a suspeita em possível obstrução. A equipe de tecnologia conseguiu identificar a conta utilizada, pertencente a um gerente subordinado ao diretor financeiro. Quando questionado, o homem afirmou ter recebido ordens verbais, mas recusou-se a dizer de quem. Celina não o pressionou naquele instante. Suspendeu suas credenciais e determinou a recuperação dos servidores de segurança. No corredor, funcionários observavam a movimentação com inquietação. Alguns acreditavam na versão de Mirella, enquanto outros se lembravam das demissões realizadas depois que Dante assumira a presidência. Celina passou por eles sem escolta ostensiva, cumprimentando cada pessoa pelo nome quando conseguia reconhecê-la. Não desejava construir autoridade através do medo. Ao chegar ao setor financeiro, encontrou gavetas abertas, armários vazios e uma trituradora ligada. Um assistente tentava destruir cópias de notas fiscais. Leônidas desligou a máquina e Salomé chamou os responsáveis pela preservação de provas. O assistente alegou que cumpria uma rotina de descarte. Celina retirou das lâminas um fragmento de papel e identificou o logotipo da Horizonte Claro. Não elevou a voz. Perguntou quem ordenara a destruição e informou que a resposta seria registrada. O rapaz começou a tremer. Disse que recebera uma mensagem de Mirella, determinando a limpeza de materiais confidenciais ligados a campanhas antigas. A menção à diretora de comunicação surpreendeu alguns presentes, pois documentos financeiros não pertenciam à sua área. Celina pediu que recuperassem a mensagem antes de liberar o funcionário. Mirella recebeu a notícia em um apartamento alugado por Dante para encontros secretos.
Ela ainda vestia a roupa da noite anterior e acompanhava as publicações favoráveis ao casal quando o subordinado avisou que as mensagens haviam sido preservadas. Um frio percorreu suas costas. A ordem de descarte fora enviada porque Dante insistira que nenhum papel mencionando a consultoria deveria permanecer no prédio. Ele garantira que se tratava apenas de despesas de representação. Agora Mirella compreendia que seu nome podia estar ligado a algo muito mais grave do que adultério. Quando exigiu explicações, Dante respondeu com impaciência. Disse que a investigação perderia força assim que os conselheiros percebessem a instabilidade de Celina. Mirella perguntou por que uma consultoria inexistente recebera tanto dinheiro. Ele a acusou de ingratidão e lembrou que parte dos recursos financiara sua ascensão profissional. A resposta confirmou um medo que ela evitara formular. Dante não pretendia protegê-la se os documentos viessem à tona. Para ele, Mirella era útil enquanto controlava a imprensa. Diante de um processo, poderia ser apresentada como responsável por decisões que nunca compreendera totalmente. No início da tarde, Celina reuniu a equipe de auditoria numa sala sem acesso à rede externa. Leônidas dividiu os contratos por origem, valor e autorização. Em poucas horas, encontraram 7 empresas com características semelhantes a Horizonte Claro. Todas cobravam consultorias logísticas, publicidade ou intermediação portuária. Nenhuma possuía estrutura compatível com os serviços declarados. 3 tinham sócios ligados a parentes de Mirella. Uma estava registrada no endereço de uma antiga empregada de sua mãe. As conexões não provavam que ela controlava o esquema, mas impediam qualquer explicação inocente. Salomé recomendou comunicar imediatamente às autoridades. Celina pediu algumas horas antes de fazê-lo. Não pretendia esconder provas, mas temia que uma denúncia incompleta alertasse todos os envolvidos e permitisse a fuga de recursos. Leônidas concordou. A estrutura parecia utilizar contratos legítimos como cobertura, misturando operações reais com pagamentos falsos. Para desmontá-la, precisariam seguir o dinheiro até o beneficiário final. Celina solicitou informações aos bancos dentro dos limites da resolução emergencial e bloqueou novas transferências relacionadas aos fornecedores suspeitos, evitando anunciar publicamente a medida. A reação de Dante foi rápida. Ao descobrir os bloqueios, convocou 4 membros do conselho para um almoço privado. Prometeu manter seus cargos e ampliar participações caso votassem pela dissolução do comitê. Também ameaçou revelar negócios pessoais daqueles que recusassem apoio. 2 aceitaram ouvi-lo. Um terceiro gravou parte da conversa e enviou o arquivo anonimamente a Salomé. Celina escutou a voz do marido oferecendo benefícios em troca de votos, sem demonstrar surpresa. Cada tentativa de recuperar o controle acrescentava uma nova camada ao comportamento que ele afirmava não existir. No fim da tarde, a campanha contra Celina tornou-se mais agressiva. Fotografias dela ao lado de Leônidas foram publicadas como suposta prova de um relacionamento secreto. As imagens haviam sido feitas anos antes, durante uma reunião de auditoria com outros profissionais cortados do enquadramento. Mirella autorizou a distribuição mesmo sabendo que eram enganosas. Dante queria que a acusação dominasse a noite. Celina recebeu dezenas de mensagens ofensivas, muitas questionando por que uma esposa traída deveria comandar uma empresa. Ela desligou o telefone pessoal e continuou analisando documentos. Leônidas ficou constrangido com a exposição, mas Celina recusou seu pedido para se afastar. Se você sair por causa de uma mentira, eles aprenderão que basta inventar outra, disse ela. O auditor compreendeu que sua presença também era um teste de confiança. Durante anos, carregara a vergonha de ter sido expulso como incompetente. Agora podia provar que sua resistência não fora orgulho, mas responsabilidade. Ele mostrou a Celina uma sequência de alterações realizadas no balanço anterior, todas aprovadas depois que deixara a empresa. Os lucros divulgados haviam sido artificialmente ampliados. A descoberta mudava a dimensão da crise. Dante não desviara apenas recursos. Também enganara investidores, bancos e trabalhadores ao apresentar uma situação financeira melhor do que a real. Celina calculou que, sem correção, o grupo poderia enfrentar falta de caixa em menos de 6 meses.
O patrimônio que todos acreditavam sólido estava comprometido por empréstimos usados para sustentar uma aparência de crescimento. Ela sentiu a traição assumir uma forma mais profunda. Dante não destruíra somente o casamento, colocara milhares de famílias em risco para alimentar sua imagem de executivo infalível. Durante a revisão dos empréstimos, Celina encontrou referência a uma garantia assinada pelo pai pouco antes de morrer. O documento permitira que Dante renegociasse uma dívida enorme usando ações familiares como proteção. Ela conhecia a caligrafia de Arnaldo Valença e percebeu uma irregularidade na assinatura. O traço parecia autêntico, mas a data correspondia a uma semana em que ele estava internado e mal conseguia mover a mão direita. Salomé confirmou que jamais vira aquele acordo. Alguém havia obtido a assinatura sob pressão ou produzido uma reprodução cuidadosamente planejada. A lembrança do pai atingiu Celina com mais força do que as acusações públicas. Arnaldo passara os últimos meses fragilizado, confiando a Dante tarefas que acreditava serem temporárias. Celina estivera ao lado dele, mas não soubera que documentos importantes chegavam ao hospital fora do horário das visitas. Leônidas consultou registros antigos e encontrou o nome do diretor jurídico que levara a garantia para a assinatura. O homem se aposentara logo depois e mudara de cidade. Celina determinou que fosse localizado, sem revelar a Dante que haviam descoberto a irregularidade. Quando a noite caiu, o edifício estava quase vazio, mas a sala de auditoria permanecia iluminada. Celina observou as colunas de números espalhadas sobre a mesa e sentiu o peso da decisão que tomara. O tapa continuava marcado em sua pele, porém já parecia pequeno diante do que os documentos revelavam. Salomé colocou uma xícara de café ao seu lado e perguntou se ela desejava descansar. Celina negou. Cada hora oferecida a Dante poderia significar o desaparecimento de uma testemunha, uma transferência ou outra tentativa de destruir arquivos. Naquele mesmo instante, Dante recebeu uma mensagem de um funcionário ainda fiel. O texto dizia que Celina investigava a garantia assinada por Arnaldo. Ele ficou imóvel durante alguns segundos, depois apagou a mensagem e ligou para um número que não utilizava havia anos. Ela encontrou o documento, disse, sem cumprimentar. A voz do outro lado permaneceu em silêncio antes de responder que certas pessoas precisavam ser lembradas de suas obrigações. Dante encerrou a chamada convencido de que ainda controlava o passado. Não percebeu que seu medo já começava a denunciar a verdade. Celina deixou o prédio pouco depois da meia-noite com uma cópia protegida de todas as provas reunidas. Antes de entrar no carro, olhou para as janelas escuras da presidência. Ela compreendera que a campanha de difamação não era apenas uma tentativa de preservar o cargo de Dante. Servia para desacreditar antecipadamente qualquer descoberta feita por sua equipe. O marido sabia que havia algo escondido nos contratos e na assinatura de seu pai. Agora, Celina não buscava somente recuperar a empresa. Precisava descobrir o que acontecera nos últimos dias de Arnaldo Valença. A paralisação começou antes do amanhecer no terminal marítimo de Santa Brígida. Caminhões permaneceram alinhados do lado de fora dos portões. Guindastes interromperam movimentos no alto e dezenas de contêineres ficaram suspensos em operações incompletas. Uma mensagem anônima, distribuída durante a madrugada, afirmava que Celina planejava vender parte do Grupo Valença e demitir centenas de trabalhadores. O boato encontrou terreno fértil entre funcionários assustados com a auditoria. Quando os primeiros supervisores tentaram organizar os turnos, descobriram que ninguém aceitava iniciar as atividades sem garantias. Dante soube da interrupção por um diretor ainda leal e sorriu ao compreender que o medo havia chegado onde precisava. Não ordenara a greve diretamente. Apenas autorizara intermediários a espalhar documentos falsos, tabelas de cortes e uma suposta proposta de aquisição estrangeira. Seu plano era simples. Se os portos parassem, clientes cancelariam contratos e o conselho culparia Celina pela instabilidade. Ele pretendia aparecer como o único homem capaz de restaurar a ordem. Para Dante, trabalhadores não eram pessoas, mas peças que podiam ser movidas contra qualquer adversário. Celina recebeu a notícia enquanto examinava o contrato assinado por seu pai. Salomé recomendou que enviassem negociadores, mas ela decidiu ir pessoalmente ao terminal.
Leônidas tentou alertá-la sobre o risco de hostilidade. A campanha de Mirella transformara Celina em símbolo de uma elite fria, disposta a sacrificar empregos para vingar uma traição. Mesmo assim, ela fechou a pasta e se levantou. Sabia que permanecer na sede confirmaria a imagem construída por Dante. Se pretendia proteger a empresa, precisava olhar nos olhos daqueles que dependiam dela. O carro chegou ao porto sob um céu cinzento, carregado de umidade. Centenas de trabalhadores ocupavam a entrada principal, alguns segurando cartazes contra as demissões, outros apenas observando com braços cruzados. Quando Celina desceu, uma sequência de vaias atravessou o pátio. Os seguranças formaram um círculo, mas ela pediu que se afastassem. Caminhou sozinha até a barreira improvisada, sentindo o sal do vento tocar a marca ainda visível em seu rosto. A multidão esperava uma herdeira protegida. Encontrou uma mulher que não evitava o confronto. Não vim pedir que confiem em mim, disse Celina, elevando a voz o suficiente para vencer o ruído. Vim mostrar o que foi feito com o dinheiro destinado aos salários, a manutenção e a segurança deste terminal. Um operador gritou que ela pretendia vender os armazéns. Celina pediu que alguém apresentasse a suposta proposta. Um homem entregou uma folha impressa com o logotipo do grupo. Ela analisou o texto e identificou erros que nenhum documento oficial conteria. Depois mostrou a todos que a assinatura atribuída a ela era uma reprodução grosseira. A desconfiança não desapareceu. Um sindicalista chamado Nabor Teixeira avançou e perguntou por que deveriam acreditar na palavra de alguém que mantivera silêncio enquanto Dante administrava a empresa. A pergunta atingiu Celina com justiça. Ela poderia ter se defendido dizendo que trabalhava nos bastidores, mas escolheu não esconder sua responsabilidade. Porque eu errei ao acreditar que proteger a reputação do grupo protegeria vocês, respondeu. Meu silêncio deu espaço para que outros transformassem medo em instrumento. Não posso apagar isso, mas posso abrir todos os números. Nabor pediu provas e Celina ordenou que um projetor fosse instalado no pátio de manutenção. Em menos de 20 minutos, planilhas internas foram exibidas numa parede de concreto. Leônidas mostrou que o orçamento destinado à modernização dos guindastes havia sido reduzido, enquanto pagamentos a consultorias sem funcionários aumentavam. Também revelou que bônus prometidos aos turnos noturnos tinham sido contabilizados, mas nunca depositados. O dinheiro desaparecera através de empresas ligadas ao esquema investigado. Entre os trabalhadores, a revolta começou a mudar de direção. Uma supervisora chamada Késia Brandão levantou a mão e relatou que 2 acidentes menores haviam ocorrido por falta de peças. Os pedidos de substituição tinham sido negados pela presidência, embora o relatório anual afirmasse que todos os equipamentos estavam atualizados. Celina pediu os registros e descobriu que a assinatura de aprovação fora colocada por um gerente promovido diretamente por Dante. Késia aguardava uma justificativa defensiva, mas recebeu outra resposta. O terminal não retoma enquanto cada equipamento crítico não for inspecionado. Nenhum contrato vale a vida de um trabalhador. A frase causou preocupação entre os clientes, mas produziu um efeito inesperado no pátio. Aqueles homens e mulheres estavam acostumados a ouvir que atrasos custavam mais do que segurança. Celina acabava de escolher o prejuízo imediato para impedir um risco maior. Nabor solicitou uma reunião aberta e ela concordou. Durante 3 horas, ouviu reclamações sobre salários, turnos, terceirizações e ameaças feitas por chefes ligados à antiga presidência. Não prometeu soluções instantâneas. Anotou prazos responsáveis e documentos necessários, distinguindo o que podia ser corrigido do que exigia investigação. Dante acompanhava a transmissão clandestina feita por um funcionário. A cada pergunta respondida por Celina, sua irritação crescia. Esperava que ela fosse expulsa do porto, não que transformasse uma paralisação em auditoria pública. Ligou para Nabor oferecendo vantagens em troca da continuidade do bloqueio. O sindicalista desligou sem responder e mostrou a chamada a Celina. Ela pediu que ele não apagasse o registro. Dante percebeu que estava perdendo o controle sobre pessoas que antes obedeciam por temor. Por isso decidiu atingir o terminal de outra maneira. Pouco depois do meio-dia, o sistema de agendamento de cargas parou de funcionar. Senhas foram alteradas e ordens de embarque desapareceram da plataforma.
A falha ameaçava manter o porto inativo mesmo depois do acordo com os trabalhadores. A equipe de tecnologia identificou o acesso remoto realizado por uma conta vinculada à administração central. Celina compreendeu que a sabotagem buscava produzir caos suficiente para ser atribuído à sua incompetência. Em vez de tentar restaurar tudo às pressas, convocou operadores experientes e recuperou temporariamente o método manual usado antes da digitalização. Durante 6 horas, caminhões foram organizados por documentos físicos, rádios e quadros de controle. Celina trabalhou ao lado dos supervisores, conferindo prioridades e impedindo que cargas perecíveis fossem perdidas. O processo era mais lento, mais seguro. Leônidas observou a precisão com que ela compreendia rotas, prazos e custos. Dante sempre dissera que a esposa conhecia apenas teoria. Na realidade, Celina passara anos estudando cada setor para encontrar alternativas durante crises. Sua competência não surgiu naquele dia. Apenas deixara de ser escondida para preservar o orgulho de outra pessoa. Ao anoitecer, parte das operações estava normalizada. Nabor anunciou que os trabalhadores retomariam os turnos sob condição de acompanhamento independente das contas. Celina aceitou e criou um canal direto para denúncias. Antes de deixar o terminal, recebeu aplausos contidos, ainda desconfiados, mas sinceros. Mirella assistiu às imagens publicadas por funcionários e percebeu que a narrativa da herdeira cruel começava a ruir. Tentou convencer jornalistas de que a visita fora encenada, porém testemunhos espontâneos se multiplicavam. Pela primeira vez, seu domínio sobre a comunicação parecia insuficiente. No apartamento onde se escondia, Mirella abriu uma pasta que Dante lhe entregara meses antes. Havia contratos em seu nome, autorizações eletrônicas e recibos vinculados a empresas de sua família. Ele afirmara que eram instrumentos administrativos sem consequência. Agora ela reconhecia a armadilha. Se o esquema fosse descoberto, Dante poderia alegar que todas as decisões partiram da diretora de comunicação. Mirella sentiu raiva, mas também medo. Amava a ideia de poder que ele representava, não o homem incapaz de dividir riscos. Mesmo assim, ainda não estava pronta para abandoná-lo. Na manhã seguinte, Celina e Leônidas retornaram à sede com os registros da sabotagem. A recuperação dos servidores revelou que a conta utilizada no porto havia recebido instruções de um telefone descartável. O número também aparecia em comunicações com funcionários das empresas fictícias. Seguindo pagamentos de pequeno valor, a equipe chegou a Caetano Vilar, antigo contador da Horizonte Claro. Ele deixara a empresa 6 meses antes e vivia numa cidade serrana. Segundo os registros, tentara denunciar irregularidades, mas retirara a queixa depois de receber ameaças. Celina decidiu procurá-lo sem anunciar a viagem. Apenas Leônidas, Salomé e uma investigadora particular chamada Dúnia Seabra conheceram o destino. Caetano morava numa casa modesta atrás de uma oficina. Ao vê-los, tentou fechar a porta, mas Celina falou o nome de seu pai e mostrou uma cópia da garantia suspeita. O contador empalideceu. Durante anos, carregara informações que poderiam destruir homens poderosos, mas acreditava que ninguém seria capaz de protegê-lo. A presença da filha de Arnaldo mudou algo em seu olhar. Caetano contou que a Horizonte Claro não prestava serviços, servia para receber dinheiro do grupo, dividir os valores e enviá-los a outras empresas. Dante autorizava pagamentos. Mirella criava justificativas publicitárias e um membro do conselho garantia que as auditorias fossem adiadas. Caetano nunca vira esse terceiro participante pessoalmente. Recebia instruções por mensagens cifradas e envelopes entregues por motoristas. Quando tentou sair, descobriu que a filha poderia perder uma bolsa de estudos, financiada por uma fundação ligada ao grupo. O medo manteve calado. Leônidas perguntou sobre a garantia assinada por Arnaldo. Caetano hesitou antes de admitir que participara da preparação do documento. A assinatura original fora obtida numa folha em branco durante a internação. Depois, um contrato completo havia sido impresso ao redor dela. Dante não visitara o hospital naquele dia. Quem levara a folha fora alguém da família, uma pessoa autorizada a entrar sem registro formal. Celina sentiu o chão parecer instável. A fraude não poderia ter acontecido apenas com funcionários. Alguém próximo ao pai facilitara tudo. Quem era essa pessoa? Perguntou ela.
Caetano baixou os olhos e disse que nunca recebera o nome completo. Nos arquivos internos, o intermediário era identificado apenas pela letra B. Também havia um símbolo desenhado ao lado de algumas ordens, uma pequena ave de asas abertas. Celina conhecia aquele desenho. Era usado em papéis antigos da família por mais de uma pessoa, o que impedia uma conclusão imediata. Salomé percebeu seu desconforto, mas não pressionou. A verdade começava a se aproximar de um território que nenhuma delas desejava atravessar. Caetano concordou em testemunhar, desde que sua filha fosse protegida. Salomé preparou os documentos e combinou uma reunião formal para 2 dias depois. Dúnia providenciaria transporte seguro. Antes de se despedir, o contador entregou a Celina uma unidade de armazenamento escondida dentro de uma caixa de ferramentas. Disse que continha cópias de pagamentos e conversas antigas. Não possuía certeza de que todos os arquivos ainda funcionavam, pois alguns haviam sido danificados. Celina guardou o objeto e prometeu não usar seu medo como instrumento de pressão. Durante a viagem de volta, Leônidas perguntou por que ela ficara tão perturbada com o símbolo. Celina explicou que a ave fazia parte do brasão usado por seu pai e pelos parentes mais próximos. Dante nunca teve acesso aos papéis pessoais de Arnaldo sem ajuda. A fraude indicava uma traição dentro da família. Leônidas compreendeu que Celina não temia apenas encontrar um criminoso. Temia descobrir que alguém amado havia escolhido o poder em lugar da lealdade. Ele não tentou consolá-la com frases vazias. Apenas permaneceu ao seu lado. Na sede, a unidade entregue por Caetano revelou dezenas de planilhas. Algumas estavam corrompidas, mas outras mostravam transferências para contas controladas por intermediários. Uma sequência conduzia a uma empresa administrada pelo irmão de Mirella. Outra terminava numa fundação educacional, ligada a um conselheiro não identificado. Havia ainda pagamentos realizados poucos dias depois da morte de Arnaldo. Celina percebeu que o esquema não começara com a crise recente. Fora construído enquanto seu pai adoecia, aproveitando sua fragilidade e a confiança que depositava nas pessoas ao redor. Mirella descobriu que Caetano fora localizado quando um antigo funcionário da Horizonte Claro pediu dinheiro para fugir. Ela correu até Dante e exigiu que ele garantisse a segurança de ambos. Dante respondeu com frieza. Disse que Caetano era um covarde e que qualquer depoimento poderia ser desacreditado. Quando Mirella perguntou se os contratos em seu nome seriam usados contra ela, ele sorriu. Você sempre quis participar das decisões. Agora não pode fingir que era apenas uma espectadora. A frase destruiu a última ilusão de parceria que ela ainda conservava. Naquela noite, Mirella entrou escondida no setor de comunicação usando uma credencial antiga. Pretendia copiar arquivos que provassem ter agido sob ordens de Dante. No entanto, encontrou uma notificação informando que os contratos originais estavam sob custódia da auditoria. Desesperada, tentou acessar a sala onde Leônidas trabalhava. Uma câmera registrou sua presença, mas ela conseguiu sair antes da chegada da segurança. Ao voltar para o carro, percebeu que não possuía provas suficientes para negociar sua liberdade. Restava descobrir onde Celina guardava o material mais importante. No dia marcado para o depoimento, Dúnia chegou à casa de Caetano antes do amanhecer. A porta estava destrancada, o café ainda morno e uma cadeira caída junto à mesa. Não havia sinais claros de luta, mas o contador desaparecera. Seu telefone permanecia no quarto, sem o cartão de acesso. A filha, que dormira na casa de uma amiga, estava segura. Dúnia avisou Celina imediatamente. A ausência podia significar fuga voluntária, sequestro ou uma tentativa de silenciamento. Nenhuma hipótese permitia esperar passivamente. Celina solicitou acesso às câmeras das estradas e acionou autoridades sem divulgar o nome do contador à imprensa. Dante soube do desaparecimento quase ao mesmo tempo e fingiu surpresa diante de seus aliados. Na verdade, também não sabia onde Caetano estava. O homem encarregado de intimidá-lo afirmava tê-lo encontrado apenas para conversar, mas perdera contato horas depois. Dante percebeu que alguém dentro de sua própria rede havia tomado uma iniciativa sem consultá-lo. A estrutura de lealdades que construíra começava a agir em defesa própria. Pouco antes do meio-dia, Salomé recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma fotografia de Caetano sentado numa estação rodoviária, aparentemente ileso,
e um bilhete escrito à mão. A mensagem dizia que o contador ainda poderia falar, mas somente quando a pessoa protegida dentro do conselho fosse exposta. Também alertava que Celina não deveria confiar em alguém que estivera ao lado de Arnaldo durante seus últimos dias. O texto terminava com o desenho da ave de asas abertas. Salomé trancou a porta antes de mostrar o bilhete. Celina leu cada linha 2 vezes. A fotografia indicava que Caetano talvez tivesse sido retirado da cidade por alguém que queria mantê-lo vivo como moeda de troca. A mensagem, contudo, confirmava a existência de um aliado de Dante dentro do conselho. Leônidas sugeriu analisar o papel, a tinta e as câmeras do prédio. Celina concordou, mas sabia que a investigação técnica não resolveria o problema principal. O inimigo não estava apenas escondido em contratos. Sentava-se à mesa com eles, votava, aconselhava e conhecia seus movimentos. Naquela tarde, Celina convocou uma reunião extraordinária sem mencionar o desaparecimento. Observou cada conselheiro enquanto apresentava dados incompletos sobre as empresas fictícias. Alguns demonstraram medo, outros indignação calculada. Um deles perguntou especificamente se Caetano Vilar havia sido localizado, embora seu nome nunca tivesse sido revelado em nenhum documento compartilhado. Celina não reagiu. Anotou mentalmente a pergunta e encerrou a sessão como se nada tivesse acontecido. O traidor cometera um erro, mas ela ainda precisava descobrir se agira por curiosidade, informação privilegiada ou envolvimento direto. Quando os conselheiros deixaram a sala, Celina permaneceu diante da janela, observando a cidade abaixo. Dante perdera a paralisação, mas o conflito se tornara mais perigoso. Havia sabotagem, fraude, chantagem e agora uma testemunha desaparecida. Leônidas perguntou qual seria o próximo passo. Celina fechou a pasta com a fotografia de Caetano e respondeu que não perseguiriam o traidor imediatamente. Deixariam que ele acreditasse estar seguro. Para vencer aquela guerra, precisariam fazer o inimigo revelar não apenas seu rosto, mas tudo que ainda protegia. Celina não precisou de uma confissão para compreender quem havia traído seu pai. Bastou comparar o horário da pergunta feita durante a reunião com os registros de acesso ao conselho. Bento Araripe, irmão mais novo de sua mãe e tutor legal após a morte de Arnaldo, consultara arquivos confidenciais sobre Caetano antes que qualquer outro conselheiro soubesse da existência do contador. Ele também utilizava a ave de asas abertas em cartas familiares, pois afirmava que o símbolo representava proteção. Naquela manhã, porém, Celina finalmente enxergou o que sempre estivera diante dela. Bento fora o homem que a buscara na escola quando seus pais trabalhavam até tarde, que permanecera ao lado de seu leito durante febres e que lhe ensinara a dirigir nas estradas da fazenda. Após a morte de Arnaldo, ele segurara sua mão no funeral e prometera que ninguém destruiria o legado da família. Celina desejou encontrar uma explicação inocente, mas cada lembrança afetuosa agora parecia contaminada por detalhes esquecidos. Bento conhecia os horários do hospital, os advogados antigos e os papéis pessoais onde Arnaldo costumava deixar assinaturas. Salomé tentou preparar Celina para o confronto, lembrando que provas emocionais não substituíam documentos. Celina concordou. Em vez de acusar o tio, criou uma informação falsa sobre o paradeiro de Caetano e a distribuiu em versões diferentes para 3 conselheiros. A Bento disse que o contador seria levado a um hotel próximo ao aeroporto. Aos outros 2, forneceu locais distintos. Dúnia monitorou as comunicações e registrou uma ligação feita por Bento poucos minutos depois. O destino mencionado ao telefone era exatamente o hotel escolhido para a armadilha. A voz de Bento no registro não ordenava violência. Ele apenas avisava que Caetano poderia aparecer e recomendava que alguém impedisse qualquer depoimento. Para Celina, a prudência das palavras tornava tudo pior. O tio agia como um homem acostumado a preservar distância entre decisões e consequências. Quando Dúnia mostrou a gravação, Salomé observou o rosto de Celina perder a rigidez por alguns segundos. A herdeira não chorou. Guardou o arquivo, respirou fundo e determinou que ninguém abordasse Bento antes da assembleia convocada por Dante. Dante conseguira apoio suficiente para exigir uma reunião extraordinária de acionistas. A pauta oficial anunciava a avaliação da capacidade de Celina para conduzir o grupo durante a crise. Nos bastidores,
Ele prometia apresentar provas de desvio patrimonial, abuso de poder e relacionamento impróprio com Leônidas. Mirella coordenava a presença da imprensa e preparava imagens destinadas a transformar a Assembleia em julgamento público. Dante acreditava que, diante das câmeras, Celina perderia a serenidade quando visse o próprio tio apoiando sua destituição. Ainda ignorava que ela já conhecia a verdade. Nos 2 dias anteriores à reunião, Celina não procurou Bento. Continuou recebendo suas mensagens cuidadosas, nas quais ele oferecia conselhos e perguntava se ela precisava de proteção. Cada palavra aprofundava uma ferida que nenhuma decisão empresarial poderia curar. Bento não sabia que Caetano estava seguro. Dunia o localizara numa pousada distante, depois de descobrir que ele fugira voluntariamente ao perceber movimentos estranhos perto de sua casa. O contador deixara o bilhete para forçar Celina a investigar o conselheiro protegido antes de confiar novamente em qualquer membro da família. Caetano contou que Bento convencera, anos antes, de que a assinatura em branco seria usada apenas para autorizar despesas hospitalares. Depois, ao descobrir a fraude, o contador tentou recuar. Bento ameaçou revelar irregularidades menores cometidas por ele para pagar o tratamento da esposa. Dante assumira o controle da chantagem e ampliara o esquema. Caetano não era inocente, mas suas informações permitiam reconstruir a cadeia de decisões. Celina aceitou seu depoimento sem prometer absolvição. Justiça, para ela, não poderia depender de escolher culpados convenientes e ignorar outros. Na manhã da Assembleia, o edifício do Grupo Valença foi cercado por jornalistas, acionistas minoritários e trabalhadores vindos do terminal. Nabor e Késia permaneceram do lado de fora com representantes dos turnos portuários. Não estavam ali para defender uma família, mas para exigir que os números fossem revelados. Celina entrou pela porta principal, acompanhada apenas por Salomé e Leônidas. A marca do tapa desaparecera de seu rosto, porém as imagens daquela noite continuavam presentes em cada câmera. Ela não desviou delas nem tentou utilizar a própria dor como escudo. Dante chegou poucos minutos depois, usando um terno escuro e um sorriso treinado. Mirella caminhava ao seu lado, vestida com sobriedade calculada, como se já se preparasse para ocupar uma posição oficial. Bento veio atrás deles. Quando seus olhos encontraram os de Celina, ofereceu um aceno paternal. Ela respondeu com a mesma contenção usada em reuniões familiares. Dante interpretou o gesto como prova de que a sobrinha ainda confiava no tio. A convicção reforçou sua arrogância. Para ele, a vitória parecia organizada até os menores detalhes. A sala principal estava lotada. Câmeras foram autorizadas a transmitir o encontro por exigência de acionistas minoritários, e representantes das autoridades financeiras assistiam em silêncio. Bento assumiu a presidência temporária da mesa e abriu os trabalhos declarando que todos deveriam priorizar a sobrevivência da empresa acima de conflitos pessoais. Celina ouviu a frase sem demonstrar reação. O homem que fraudara seu pai falava em responsabilidade com a tranquilidade de quem acreditava que o afeto seria suficiente para impedir uma acusação pública. Dante pediu a palavra e começou exibindo mensagens atribuídas a Celina. Nelas, ela supostamente ordenava transferências para uma empresa controlada por Leônidas e planejava provocar a suspensão da presidência meses antes do casamento. Fotografias dos dois em reuniões antigas surgiram no telão, recortadas para ocultar outros participantes. Em seguida, Dante apresentou um contrato de consultoria com a assinatura de Celina, alegando que milhões haviam sido enviados a uma conta privada. Mirella observava os jornalistas anotarem cada detalhe e acreditou que a narrativa finalmente recuperava força. Celina não interrompeu. Salomé tentou pedir a palavra, mas ela fez um gesto discreto para que esperasse. Dante interpretou o silêncio como fraqueza e avançou. Afirmou que a agressão na festa fora provocada por uma chantagem cuidadosamente preparada, enquanto a auditoria servia apenas para ocultar desvios cometidos pela esposa. Também insinuou que Leônidas retornara ao grupo como recompensa por uma relação íntima. Alguns acionistas protestaram, porém Bento exigiu ordem e permitiu que Dante continuasse. Cada minuto adicional aumentava a confiança dos acusadores. Mirella então apresentou uma sequência de relatórios psicológicos que descreviam Celina como controladora
impulsiva e obcecada pela imagem do pai. Os documentos carregavam o nome de uma clínica respeitada, embora nenhum médico estivesse presente para confirmá-los. Mirella afirmou que os recebera de uma fonte preocupada com a empresa. Celina reconheceu datas de consultas que nunca realizara e observou pequenos erros na forma como seu sobrenome aparecia. Ainda assim, permaneceu imóvel. Precisava que todos os documentos falsos fossem formalmente incorporados à ata antes de revelar a fraude. Quando Dante terminou, Bento perguntou se Celina desejava responder antes da votação. Ela se levantou, aproximou-se do centro da sala e pediu que o arquivo original das mensagens fosse entregue ao perito indicado pelas autoridades. Dante hesitou. Celina apontou que imagens impressas não permitiam verificar origem, horário ou dispositivo. A transmissão captou o desconforto dele. Depois, solicitou o contrato apresentado e mostrou que sua assinatura fora retirada de uma ata antiga. Uma imperfeição microscópica na letra final aparecia exatamente igual nos dois documentos. Leônidas projetou a análise técnica preparada durante a madrugada. O contrato falso fora criado 3 dias antes, num computador pertencente ao setor de comunicação. O usuário responsável utilizara as credenciais de Mirella. Ela empalideceu e afirmou que outras pessoas tinham acesso ao aparelho. Celina não discutiu. Mostrou registros de câmera que a colocavam na sala no momento da criação. Em seguida, apresentou o arquivo completo das fotografias com Leônidas. Em todas elas, 10 profissionais participavam das reuniões, demonstrando que os recortes tinham sido feitos para fabricar intimidade. Salomé chamou a diretora da clínica mencionada nos relatórios. A mulher apareceu por transmissão e declarou que os documentos eram falsos. Os números de registro pertenciam a pacientes diferentes e nenhum profissional da instituição avaliara Celina. A diretora também confirmou que um representante de Mirella tentara comprar formulários antigos semanas antes. O salão se encheu de murmúrios. Dante tentou interromper, acusando Salomé de preparar testemunhas, mas o presidente da autoridade financeira exigiu que ele permanecesse sentado. A assembleia deixara de seguir o roteiro que ele planejou. Celina voltou-se para Bento e pediu autorização para apresentar provas relativas às empresas fictícias. O tio tentou limitar o tema à capacidade administrativa dela, porém acionistas minoritários exigiram a continuidade. Sem alternativa, Bento concordou. Leônidas mostrou as transferências para Horizonte Claro e para outras 6 empresas. Os valores terminavam em contas ligadas ao irmão de Mirella, a 2 diretores presentes e a uma fundação supervisionada por Bento. A cada nome revelado, Dante procurava alguém para responsabilizar. Pela primeira vez, ninguém sustentava seu olhar por muito tempo. Mirella percebeu que seria sacrificada. Os contratos carregavam suas credenciais, os computadores registravam sua presença e os beneficiários pertenciam à sua família. Dante mantivera as ordens mais comprometedoras fora do papel. Quando Celina apresentou uma mensagem em que Mirella solicitava a destruição de documentos, ela se levantou e declarou que agira sob ameaças. Disse que Dante controlava suas contas, prometera casamento e a obrigara a assinar autorizações. Sua voz tremeu de forma convincente e alguns jornalistas voltaram as câmeras para o homem que até então permanecera ao seu lado. Dante respondeu chamando Mirella de oportunista. Afirmou que ela criara as empresas e utilizara a proximidade com a presidência para enriquecer. O vínculo que exibiram como triunfo durante a festa se desfez diante da mesma audiência que pretendiam impressionar. Mirella abriu uma pasta e entregou mensagens de voz nas quais Dante mencionava pagamentos, chantagens e estratégias para afastar Celina. Ele tentou tomar os documentos, mas agentes de segurança bloquearam sua passagem. Bento permaneceu em silêncio, percebendo que cada tentativa de defesa aproximava a investigação de sua própria participação. Celina permitiu que Mirella terminasse. Depois perguntou se ela também fora obrigada a falsificar relatórios médicos, editar fotografias e ordenar a destruição de notas fiscais. Mirella respondeu que temia perder o emprego e ser denunciada por atos anteriores. Celina apresentou gravações em que ela comemorava o plano, sugeria usar a agressão como prova de instabilidade e pedia que Dante deixasse mais contratos em seu nome para garantir participação nos lucros. Não havia ameaça naquelas conversas,
Havia ambição, cálculo e consciência de que trabalhadores seriam prejudicados. Você foi usada por Dante, mas também escolheu usar outras pessoas, disse Celina. Uma verdade não apaga a outra. Mirella perdeu a postura controlada e acusou Celina de querer puni-la por ciúme. A herdeira respondeu que a traição conjugal encerrara um casamento, enquanto os crimes investigados colocaram empregos, investimentos e vidas em risco. A distinção atingiu o centro da narrativa construída por Mirella. Celina não estava ali como esposa abandonada. Estava diante de acionistas como dirigente que se recusava a confundir dor pessoal com responsabilidade pública. Bento tentou suspender a assembleia alegando tumulto. Celina pediu que a última testemunha fosse ouvida antes de qualquer interrupção. Caetano entrou pela porta lateral acompanhado por Dúnia e por agentes responsáveis por sua proteção. Dante ficou imóvel. Mirella levou a mão à boca. Bento abaixou os olhos pela primeira vez. O contador confirmou a existência das empresas, explicou como os pagamentos eram fracionados e reconheceu sua própria participação. Também descreveu a obtenção da assinatura de Arnaldo, deixando claro que a operação dependera de alguém autorizado a entrar no hospital sem registro. Caetano apontou para Bento. O salão mergulhou num silêncio absoluto. Disse que o conselheiro levara a folha em branco, alegando tratar-se de uma autorização médica, e recebera depois uma parcela dos recursos liberados pela garantia fraudulenta. Bento negou, chamando o contador de criminoso desesperado por um acordo. Celina então apresentou a gravação da ligação, feita após a informação falsa sobre o hotel. Também revelou que a fundação ligada ao tio recebera pagamentos nos mesmos dias em que ele votara pelo adiamento de auditorias internas. Bento olhou para a sobrinha com uma expressão ferida, como se fosse ele o traído. Eu cuidei de você quando ninguém mais podia, disse. Tudo o que fiz foi para preservar esta família. Celina sentiu a antiga menina dentro dela desejar acreditar naquela voz. Porém, a mulher diante do conselho reconhecia o mecanismo da manipulação. Bento confundia cuidado com direito de posse. Acreditava que anos de afeto lhe concediam permissão para decidir quais verdades ela poderia suportar e quais crimes deveria perdoar. O senhor preservou o sobrenome enquanto destruía tudo o que ele deveria representar, respondeu Celina. Bento afirmou que Arnaldo era fraco demais para conduzir a empresa durante a doença e que Dante oferecera uma forma de manter o grupo competitivo. Segundo ele, os pagamentos desviados financiavam alianças necessárias, protegiam empregos e evitavam uma tomada hostil. Leônidas mostrou que o dinheiro nunca chegara aos setores ameaçados. Fora usado em propriedades privadas, campanhas de influência e negócios familiares. A justificativa de Bento desmoronava diante dos próprios números. Dante levantou-se e acusou Bento de comandar todo o esquema. Disse que apenas seguira orientações do conselheiro mais experiente. Bento respondeu que Dante transformara uma operação limitada numa rede de enriquecimento pessoal. Os dois começaram a revelar detalhes para reduzir a própria responsabilidade. Mencionaram encontros, contas, ameaças e documentos escondidos. Celina não precisou pressioná-los. A arrogância que os unira agora os obrigava a disputar o papel de menor culpado. Cada acusação recíproca fornecia aos investigadores uma nova direção e destruía qualquer aparência de lealdade. A autoridade financeira suspendeu a votação sobre o afastamento de Celina e determinou a preservação imediata de todos os bens relacionados aos acusados. Dante protestou, dizendo que ainda era acionista e tinha direito de sair. Um representante informou que ninguém estava preso naquele momento, mas qualquer tentativa de destruir provas ou transferir recursos agravaria sua situação. Mirella pediu proteção formal em troca de colaboração. Bento permaneceu sentado, envelhecido de maneira súbita. O homem que entrara como guardião da família agora evitava olhar para a única pessoa que realmente protegera o legado. Do lado de fora, trabalhadores acompanharam a transmissão em telas instaladas diante do edifício. Quando o resultado foi anunciado, não houve celebração imediata. As revelações confirmavam que a empresa estava mais vulnerável do que imaginavam. Celina apareceu na entrada e falou sem triunfalismo. Disse que nenhuma descoberta apagaria os riscos financeiros, mas todos os contratos seriam revistos.
os salários protegidos e as decisões futuras publicadas com transparência. Nabor assentiu. Ele não oferecia confiança definitiva, apenas a oportunidade de Celina continuar merecendo-a. Leônidas encontrou Celina sozinha numa sala lateral, segurando uma fotografia antiga onde Bento aparecia ao lado de Arnaldo. Ela não chorara durante a assembleia, mas agora seus dedos tremiam. Perder Dante foi descobrir uma mentira, disse. Perder meu tio é descobrir que parte da minha infância também foi usada para me controlar. Leônidas não tentou negar a dor. Respondeu que os momentos de cuidado poderiam ter sido reais, mesmo que Bento mais tarde escolhesse a corrupção. Uma pessoa não precisava ser inteiramente falsa para causar uma traição verdadeira. Celina guardou a fotografia sem rasgá-la. Destruir lembranças não mudaria os fatos. Ao retornar ao corredor, viu Dante sendo acompanhado até uma sala de interrogatório administrativo. Ele parou diante dela e prometeu que aquilo ainda não terminara. Celina respondeu que, pela primeira vez, concordava com ele. Restavam contas ocultas, bens transferidos e pessoas que haviam ajudado a sustentar a fraude. Dante sorriu com desprezo, mas seus olhos procuraram uma saída. Ele já não pensava em recuperar o casamento, a presidência ou a reputação. Pensava apenas em escapar. Naquela noite, Mirella entregou às autoridades uma lista parcial de contas usadas por Dante. Bento solicitou uma conversa privada com Celina, alegando possuir informações capazes de salvar parte do grupo. Ela recusou encontrá-lo sem advogados e registro oficial. Horas depois, o sistema de segurança identificou uma tentativa de acesso a uma reserva financeira mantida fora das operações comuns. A senha pertencia a Dante. Quando os agentes chegaram ao apartamento onde ele deveria permanecer, encontraram apenas um telefone quebrado, um armário vazio e uma janela aberta para a escuridão. A fuga de Dante durou menos de 1 hora antes de deixar o primeiro rastro. A reserva financeira que tentara acessar estava vinculada a uma conta criada em nome de uma empresa portuária encerrada havia 5 anos. Leônidas percebeu que o sistema registrara uma tentativa incompleta de transferência para uma instituição estrangeira, seguida por uma retirada autorizada em espécie. Celina examinou os horários e concluiu que Dante não planejava desaparecer sozinho. Alguém já havia preparado dinheiro, transporte e documentos antes mesmo da assembleia terminar. Dunia rastreou o automóvel usado por Dante até um estacionamento próximo à antiga estação ferroviária. As câmeras mostravam um homem de boné entrando num veículo utilitário dirigido por um funcionário ligado à fundação de Bento. O carro seguiu para o sul, em direção à fronteira costeira, mas desapareceu numa estrada secundária. Celina entregou as imagens às autoridades e recusou a sugestão de divulgar uma recompensa. Não desejava transformar a captura num espetáculo. Dante precisava responder diante da justiça, não ser perseguido por desconhecidos em busca de dinheiro. Mirella aguardava numa sala protegida quando soube da fuga. Até aquele momento, acreditava que Dante voltaria para buscá-la ou enviaria instruções. A notícia de que ele retirara recursos sem avisá-la destruiu a última esperança de lealdade. Ela pediu para falar com Celina, oferecendo os códigos de uma conta que não aparecia nos documentos já apreendidos. Salomé advertiu que a colaboração não eliminaria sua responsabilidade. Mirella aceitou. Pela primeira vez, não negociava um lugar ao lado de Dante, mas a possibilidade de não desaparecer junto com ele. Celina entrou na sala e encontrou a antiga rival sem maquiagem, joias ou segurança ensaiada. Mirella parecia menor longe das câmeras, porém seus olhos ainda calculavam cada reação. Ela contou que Dante mantinha uma reserva escondida numa empresa registrada em nome de um motorista. O dinheiro seria usado em emergências, expressão que ele empregava sempre que desejava esconder uma ameaça. Mirella também revelou a existência de uma casa isolada perto da costa, onde os dois se encontraram durante viagens que supostamente eram dedicadas a reuniões com investidores. Por que não entregou essa informação antes? Perguntou Celina. Mirella respondeu que esperava receber parte do dinheiro e fugir com ele. A sinceridade brutal surpreendeu Salomé, mas Celina apenas assentiu. Não precisava que Mirella se tornasse uma pessoa melhor para dizer a verdade. Precisava distinguir cada verdade de uma nova manipulação. Solicitou o endereço, os registros de acesso e qualquer fotografia da propriedade.
Mirella entregou tudo. Depois perguntou se Celina algum dia suspeitara da relação. A pergunta carregava mais vaidade do que arrependimento. Celina disse que suspeitara muitas vezes, mas escolhera acreditar nas explicações porque temia destruir a estrutura construída por seu pai. Mirella sorriu com amargura. Confessou que essa hesitação a fizera considerar Celina fraca. Durante meses aproximara-se de Dante em reuniões, viagens e eventos, esperando uma reação pública que pudesse ser explorada. Como Celina permanecia silenciosa, Mirella concluiu que poderia tomar seu lugar sem resistência. Agora compreendia que confundira dignidade com impotência, assim como Dante confundira discrição com falta de autoridade. As autoridades seguiram para a casa costeira antes do amanhecer. Celina não participou da operação, embora desejasse confrontar Dante. Salomé convenceu-a de que a presença dela poderia criar riscos desnecessários e permitir que ele transformasse a captura em mais um conflito doméstico. Celina permaneceu na sede acompanhando as informações por telefone. Ao lado dela, Leônidas revisava os fluxos financeiros descobertos por Mirella. Em silêncio, ambos sabiam que a fuga revelava mais do que medo. Dante ainda acreditava que dinheiro e velocidade poderiam vencer provas, instituições e pessoas. A casa estava vazia quando os agentes chegaram. Encontraram roupas, alimentos, documentos falsos e um mapa com rotas marcadas até um pequeno cais particular. Uma embarcação fora retirada poucas horas antes sem autorização formal. O proprietário do cais informou que um homem e uma mulher pagaram em espécie para sair durante a madrugada. A descrição da mulher não correspondia a Mirella. Dúnia comparou as imagens e reconheceu Lorena Vilar, contadora auxiliar de uma das empresas fictícias e responsável por movimentações recentes da reserva clandestina. Lorena não era amante de Dante nem parceira voluntária. Trabalhava para ele desde a juventude, quando assumira dívidas médicas da família. Nos últimos meses, percebera que seu nome aparecia em contratos fraudulentos e começara a guardar cópias para se proteger. Dante a obrigara a conduzir a fuga, ameaçando responsabilizá-la por todas as contas. Quando a embarcação apresentou problemas no motor, ela enviou discretamente a localização para um antigo colega. A mensagem chegou às autoridades pouco depois do nascer do sol, indicando uma enseada a 40 quilômetros da costa. O resgate encontrou Lorena sozinha na praia, com um ferimento leve no braço. Dante abandonara a embarcação antes de ela encalhar e seguira por uma trilha em direção a uma estrada rural. Lorena entregou uma mochila que ele deixara para trás. Dentro havia dinheiro, documentos falsos e uma unidade de armazenamento contendo registros de pagamentos. Dante levara consigo apenas um passaporte e uma pequena quantia. Sem transporte, sem telefone e cercado por equipes de busca, o homem que comandara centenas de funcionários dependia agora da ajuda de qualquer desconhecido. Celina ouviu o relato sem sentir satisfação. Cada nova prova ampliava o dano causado por Dante e mostrava quantas pessoas ele transformara em instrumentos descartáveis. Lorena, Mirella, Caetano e até Bento haviam acreditado que poderiam controlar a própria participação. No fim, todos descobriram que a corrupção não preservava alianças. Ela apenas adiava o momento em que cada cúmplice tentaria sobreviver sacrificando os demais. Celina pediu que Lorena recebesse proteção e atendimento, mas insistiu que sua colaboração também fosse avaliada com rigor. No início da tarde, um agricultor informou ter visto um homem sujo, usando sapatos inadequados para a trilha, tentando comprar combustível. A polícia cercou a região e encontrou Dante escondido num galpão abandonado. Ele não ofereceu resistência física, mas repetiu que tudo era um mal-entendido empresarial. Quando um agente retirou seu passaporte falso, Dante exigiu falar com Celina. A solicitação foi recusada. Ele então afirmou possuir informações sobre Bento que destruiriam a reputação da família Valença. Ninguém respondeu à tentativa de barganha. A imagem de Dante sendo conduzido algemado chegou às emissoras no fim do dia. Celina assistiu por poucos segundos e desligou a tela. Não desejava fixar sua vitória naquela cena. Dante perdera a liberdade provisoriamente, mas a empresa continuava endividada. Trabalhadores temiam demissões e investidores exigiam respostas. A verdadeira consequência de seus atos não cabia numa fotografia.
Ela reuniu a diretoria temporária e determinou a suspensão de dividendos dos principais acionistas até que salários, fornecedores essenciais e reparos de segurança fossem garantidos. A decisão provocou protestos imediatos. Alguns acionistas alegaram que não deveriam pagar pelos crimes de Dante. Celina respondeu que haviam recebido lucros baseados em números artificiais e ignorado sinais porque o crescimento aparente lhes favorecia. Não os acusava de participar do esquema, mas se recusava a proteger rendimentos enquanto trabalhadores assumiam o prejuízo. Leônidas apresentou um plano de recuperação dividido em etapas, com venda de ativos não essenciais, renegociação de dívidas e publicação mensal das contas. Pela primeira vez, todos puderam avaliar a situação sem maquiagem. Bento pediu uma audiência formal 2 dias depois. Compareceu acompanhado por advogados, com o rosto abatido e a postura ainda orgulhosa. Ofereceu entregar senhas de contas e documentos escondidos, em troca de uma declaração que preservasse o nome da família. Queria que Celina afirmasse que agira sozinho, sem relação com o Grupo Valença, evitando que o escândalo alcançasse a memória de Arnaldo. Também pediu que parte das provas sobre a assinatura fraudada fosse mantida em sigilo, pois acreditava que a verdade destruiria a confiança dos investidores. Celina ouviu até o fim. Bento falava como se ainda fosse seu protetor, escolhendo quais danos ela deveria conhecer e quais segredos seriam melhores para todos. Ele lembrava os sacrifícios feitos durante a infância dela, as noites no hospital e os anos dedicados à família. Não negava os crimes. Tentava convertê-los em extensão de um cuidado antigo. Salomé permaneceu em silêncio, permitindo que Celina enfrentasse a decisão sem interferência. O afeto do passado tornava a proposta mais dolorosa, mas não a tornava menos corrupta. O senhor não pode usar o amor que me deu como pagamento antecipado por crimes futuros, disse Celina. Bento fechou os olhos, e sua expressão revelou cansaço verdadeiro. Ela continuou, explicando que ocultar a fraude significaria repetir exatamente o método que permitira a Dante crescer. Uma família não preservava a honra escondendo a verdade. Preservava apenas a aparência. Celina aceitaria os documentos, mas eles seriam entregues integralmente às autoridades. Nenhuma declaração diminuiria a participação de Bento, nem transformaria sua traição numa tentativa legítima de proteção. Bento perguntou se ela conseguiria viver sabendo que o enviara para a prisão. Celina respondeu que não era responsável pelas escolhas dele nem pela sentença futura. Sua responsabilidade consistia em não impedir a justiça. Durante alguns segundos, o tio voltou a parecer o homem que lhe ensinara a dirigir, assustado diante de uma estrada que não podia controlar. Ele entregou as senhas e pediu desculpas. Celina não soube se o arrependimento vinha do dano causado ou da derrota. Ainda assim, respondeu que um pedido verdadeiro começaria pela aceitação das consequências. Os arquivos de Bento revelaram propriedades, investimentos e pagamentos suficientes para recuperar parte considerável dos recursos desviados. Também continham mensagens provando que Dante expandira o esquema apesar das advertências do conselheiro. Isso não absolvia Bento, mas mostrava como a relação entre eles se deteriorara. Um acreditava usar o outro. Ambos terminaram presos ao mesmo sistema. Salomé entregou tudo aos investigadores, e Celina recusou qualquer acesso privilegiado às negociações. Não queria controlar a sentença. Sua batalha era restaurar a empresa e impedir que o poder voltasse a funcionar sem fiscalização. Mirella assinou um acordo de colaboração limitado. Admitiu falsificação de documentos, destruição de provas, uso de empresas familiares e participação consciente na campanha contra Celina. Seus depoimentos ajudaram a localizar bens, mas não impediram a acusação formal. Ao sair da audiência, ela encontrou Celina no corredor. Por um instante, nenhuma das duas falou. Mirella então disse que Dante prometera fazê-la admirada por todos. Celina respondeu que a admiração conquistada pela humilhação de outra pessoa sempre dependia da continuidade da mentira. Mirella baixou os olhos e seguiu sem pedir perdão. Meses depois, Dante foi condenado por fraude, agressão, falsificação, obstrução e tentativa de fuga. Bento recebeu pena menor após devolver recursos e colaborar, mas perdeu todos os cargos e direitos de voto no grupo. Mirella também foi condenada, com redução proporcional às provas fornecidas.
Caetano e Lorena responderam por suas participações, recebendo tratamento diferente conforme o grau de coerção e cooperação. Celina acompanhou os processos sem celebrar cada sentença. Justiça não devolvia o tempo perdido, mas estabelecia limites que o medo e o afeto haviam impedido durante anos. A recuperação do Grupo Valença exigiu decisões impopulares. Celina vendeu a mansão onde o casamento fora celebrado, encerrou projetos de prestígio e reduziu benefícios da alta direção. Nenhum terminal foi fechado, embora algumas operações precisassem ser reorganizadas. Os trabalhadores participaram de comitês de segurança e receberam acesso aos relatórios de investimento. Nabor continuou questionando a presidência em reuniões públicas, algo que Celina considerava saudável. Kese assumiu a coordenação de manutenção depois de demonstrar competência durante a crise e recusou qualquer tratamento especial por ter apoiado a nova gestão. Leônidas tornou-se diretor independente de integridade com mandato limitado e poder para investigar até mesmo a presidência. Na primeira reunião, entregou a Celina um documento definindo mecanismos para afastá-la caso violasse as novas regras. Alguns diretores consideraram o gesto ofensivo. Ela assinou sem hesitar. Não desejava substituir o poder absoluto de Dante por uma autoridade baseada em sua própria virtude. Instituições justas não dependiam da bondade permanente de uma pessoa. Precisavam funcionar também quando alguém competente se tornasse arrogante, cansado ou incapaz de reconhecer os próprios erros. Celina criou ainda um fundo destinado a trabalhadores prejudicados por acidentes, atrasos salariais e demissões fraudulentas durante a gestão anterior. Parte do dinheiro veio da recuperação de bens de Dante e Bento. Outra parte surgiu da venda de objetos luxuosos comprados com recursos desviados. Quando jornalistas perguntaram se o fundo representava uma tentativa de reparar a imagem da família, Celina respondeu que imagens não pagavam tratamentos, aluguel ou comida. Preferia ser julgada pelos resultados e pelas contas abertas do que por discursos emocionais cuidadosamente preparados. A casa de Arnaldo foi transformada em centro de formação profissional. Celina preservou o escritório do pai, mas retirou retratos grandiosos e documentos usados para sustentar a ideia de uma família infalível. Num armário, encontrou uma carta que ele escrevera pouco antes de morrer. Arnaldo confessava ter confiado demais em Dante e Bento por acreditar que homens próximos jamais colocariam ambição acima do legado. Também reconhecia ter deixado Celina distante das decisões para protegê-la. A proteção, percebera tarde, impedira que ela conhecesse os perigos enquanto ainda podia enfrentá-los ao lado dele. Celina leu a carta sozinha e chorou pela primeira vez desde a festa. Não chorou por Dante, pelo casamento ou pela humilhação pública. Chorou pelo pai imperfeito, pelo tio que escolhera a corrupção e pela mulher que passara anos acreditando que silêncio era sinônimo de lealdade. Quando terminou, guardou a carta sem transformá-la em relíquia. Arnaldo lhe deixara uma empresa, mas também erros que ela precisava superar. Honrar sua memória não significava repetir suas escolhas. Significava construir algo capaz de sobreviver às fraquezas de qualquer fundador. Leônidas esperava no jardim quando Celina saiu. Durante meses, a proximidade entre eles crescera sem promessas apressadas. Ele nunca usara a vulnerabilidade dela para oferecer proteção romântica, nem permitira que rumores definissem a amizade. Naquela tarde, caminharam entre árvores antigas enquanto discutiam o futuro do centro profissional. Celina perguntou se ele desejava jantar depois da reunião. Leônidas sorriu e aceitou sem transformar o convite numa declaração. Ambos compreendiam que confiança não surgia de gestos grandiosos. Construía-se por meio de presença, respeito e verdade repetidos ao longo do tempo. Um ano depois, o Grupo Valença voltou a apresentar lucro real. Não era o crescimento espetacular anunciado por Dante, mas um resultado estável, verificado e suficiente para manter empregos. Na Assembleia Anual, Celina recusou o título de salvadora. Afirmou que nenhuma empresa deveria depender de uma única pessoa para permanecer íntegra. O Conselho passou a incluir representantes dos trabalhadores, especialistas externos e limites claros para relações entre dirigentes e fornecedores. Leônidas observou da primeira fileira, consciente de que aquela estrutura também poderia um dia questionar Celina. Era precisamente esse o propósito.
Após a reunião, ela retornou por alguns minutos ao salão vazio. Sobre a mesa central, repousava uma cópia da antiga cláusula ativada pelo Tapa. Celina não a via como instrumento de vingança. A agressão apenas abrira uma porta que a verdade já pressionava havia muito tempo. Dante perdera tudo porque acreditou que poder significava ausência de consequências. Seu maior erro não foi apenas levantar a mão diante dos convidados. Foi imaginar que a mulher humilhada continuaria protegendo os segredos que sustentavam sua autoridade. Celina fechou a pasta e caminhou até a saída, onde Leônidas a aguardava. Do lado de fora, trabalhadores encerravam o turno e luzes se acendiam nos prédios próximos. A cidade continuava indiferente às tragédias particulares, mas isso já não a entristecia. Ela aprendera que dignidade não dependia de testemunhas, alianças ou sobrenomes. Dependia da decisão íntima de não aceitar a violência como destino e de não transformar a própria dor em licença para agir injustamente. Pela primeira vez, o futuro não parecia uma herança, parecia uma escolha. Antes de entrar no carro, Celina tocou o dedo onde a aliança estivera. A pele já não guardava marca alguma. Leônidas abriu a porta e perguntou se ela estava pronta. Celina olhou para o edifício restaurado, para as janelas onde tantas mentiras haviam sido escondidas e para a entrada agora atravessada por pessoas que não precisavam baixar a voz diante da presidência. Então sorriu com uma serenidade diferente daquela que Dante confundira com fraqueza. Não era silêncio de submissão, era paz conquistada depois de enfrentar a verdade sem desviar os olhos.